Hoje, eu e a Laís vamos dar continuidade ao conteúdo sobre planejamento, para fazer com que 2026 seja o melhor ano do teu consultório. Na semana passada, a gente falou sobre 5 pilares essenciais para a estruturação do teu negócio na nutrição, nesse ano que está chegando. Então, recomendo muito que você assista o episódio passado. E hoje, nós vamos juntos para os próximos tópicos, os próximos pilares, para que você, de fato, consiga construir o melhor ano da sua carreira. Sexto pilar, gestão, processos e time. Esse aqui é o calcanhar de Aquiles, não só dos Nutris, mas de quase todos os empresários, né? Do mundo todo. Então, gestão, processo e time. Primeira coisa, quais processos você precisa documentar em 2026? E eu faço uma provocação extra que é, quais processos eu preciso revisar em 2026? Certo? Importante. Segundo, quais rituais, ou seja, rotinas semanais eu vou manter ou criar com o meu time? Você tem rotinas diárias, semanais, mensais? Você tem reuniões 1 a 1 com a tua equipe? Enfim, refletir sobre isso e ver o que faz sentido encaixar. Terceira pergunta, eu preciso contratar mais ou delegar mais tarefas? E a quarta, como que vai ser o meu calendário anual e como que eu conecto o meu time nesse calendário? Porque se você tem um calendário, por exemplo, onde você vai crescer muito, onde você tem um planejamento estratégico mais agressivo, o teu organograma tem que entrar nesse planejamento. Você tem que saber quando contratar, para ter o tempo de treinar, a pessoa estar rampada e aí ela absorver a demanda que você está planejando trazer, né? Que entra naquele mesmo fluxo que a gente falou de você não viver no mês a mês. E se você vive no mês a mês, não dá para fazer isso. Exato. Se você viver no mês a mês, meu querido. Impossível. Toda vez que você precisar contratar, você vai ficar afogado e a sua vida pessoal naturalmente vai sofrer com isso ou a sua empresa vai sofrer com isso porque vai virar um gargalo. Exato. Se não virar um gargalo, vai ser porque você tá lá, não fazendo seu gargalo, né? Então, provavelmente sacrificando vida pessoal. Exatamente. Então, é importante o calendário justamente para também a sua paz de espírito, como não deixar isso virar um gargalo na sua empresa e resolvendo as coisas a tempo, né? Total, total. E aí chegamos no último pilar, sétimo pilar, que é quanto que eu quero ter de reserva financeira? Olha que perguntinha boa de vocês fazerem nesse final de ano. Segunda pergunta, quanto que eu vou tirar de Prolabore? Será que o teu Prolabore vai ter algum aumento durante o ano? Planeja isso é legal, também é importante. E se você não tem Prolabore, você vai ter que definir isso agora, esse ano. Tá? Porque se você trata tudo como se fosse dinheiro seu e não empresa e seu, você não tem essa organização, normalmente aí dá ruim porque a pessoa começa a achar que a vida é a Disney e aí, literalmente às vezes, e aí vai embora, né? Exato. Terceira pergunta, qual que é a margem de lucro que eu quero alcançar? A Laís falou sobre isso no início do podcast. E terceiro, quanto que eu vou destinar de investimento para o meu crescimento? Então, vai dizer que você já acompanha aqui o nosso podcast há um tempo e você está planejando muito entrar para a NSF. Beleza, já coloca isso no planejamento. Eu vou investir esse ano tantos R$1.000 na minha capacitação. E aí talvez não tenha nada a ver com a NSF, talvez você queira investir numa pós-graduação, talvez você queira participar de uma imersão presencial que você sempre quis, talvez você queira ir para uma viagem onde você vai para um congresso em outro lugar e você quer fazer esse investimento. Então pensa nisso. E para mim, para a Laís, de verdade, boa parte do nosso dinheiro, do CPF, vai para reinvestir em nós mesmos. Exato. A gente deve ter investido quanto aí nesses últimos 3 anos e meio? Mais de 2 milhões, eu acho. Tu acha que já passou dos 2 milhões? Depois a gente tem que refazer esse cálculo. Dos dois juntos, né? Assim, depois a gente tem que refazer esse cálculo. Bastante investimento. Então, 2 milhões em 3 anos e meio, né? Cara, da última vez que a gente fez esse cálculo, estava em 1 milhão e 600 e poucos mil. E foi muito aquilo que a gente conversou no início, né? De você entender o que é importante para você. Total. Pra gente, o desenvolvimento pessoal é um dos nossos pilares, assim, na nossa vida, o que a gente quer fazer, o que a gente quer construir. E pra isso a gente tem que sacrificar muitas outras coisas na nossa vida. Total. E tá tudo bem também, sabe? Mas eu acho que é a gente justamente entender o que é importante pra gente, pra que isso também signifique aonde você vai colocar o seu dinheiro e, de fato, entender que quanto mais você investe em você mesmo, mais você tem capacidade de alavancar o quanto que significa o seu trabalho, né? Exato. Então, acho que pra mim isso é o maior ganho de todos. Por exemplo, o nutricionista, eu gosto sempre de fazer esse paralelo que é, o nutricionista, ele cria essa alavanca pra ele, que é ter se formado em nutrição. Total. Porque ele pode ter passado um tempão faturando pouco, assim, né? Ali de seus 2 mil, 3 mil, 2 mil. Aí ele entra na NSF, ele, bum! Porque ele tem essa alavanca. Total. Se ele não tivesse, ele não ia ter. Não ia ter. De conhecimento. Se ele não fosse formado em nada, não tem praticamente nada que te leva do 2, 3 mil para os 80 mil tão rápido, né? É um grande investimento, né? Exatamente, que você fez
nas suas habilidades que te alavanca depois. Então, acho que por isso é tão importante você investir nas suas habilidades para que você consiga ir criando essa base que consegue, depois de um tempo, te dar outras alavancadas, assim. Total. Estamos todos a uma habilidade de mudar as nossas vidas. Exato. E aí o terceiro passo é transformar essas metas em projetos. Então, por exemplo, se você tem uma meta de faturar 25 mil por mês até junho, aí você tem que definir quais são os projetos que vão te levar até essa meta. Então, eu preciso subir o ticket médio, como a Laís falou aqui mais cedo. Eu preciso fazer 2 picos de venda, um desafio, um meteórico, então 2 desafios. Enfim, estratégias de picos de venda, até porque, 2026, cheio de feriado, Copa do Mundo, eleição, a gente tem que ter esses picos. Terceiro, eu preciso sair de 5 provas sociais por mês para 15 provas sociais por mês, ou seja, focar no resultado do cliente. Eu preciso criar, otimizar ou então melhorar ali o meu funil de social selling. E eu preciso contratar um SDR ou então trazer um agente de AI, de SDR, para poder fazer a qualificação das pessoas que chegam. São exemplos de projetos que poderiam levar para os 25 mil mês. Claro que num exemplo, né? Porque cada negócio é único, cada negócio precisa do seu próprio planejamento estratégico. Sim. Mas aqui já traz uma boa visão, né? Exato. Então é isso, assim, pega a meta, entende quais são os projetos que vão te levar até lá e quebra esses projetos, né? Nos trimestres, nos meses, nas semanas e nos dias. Exato. O que nos traz para quarto passo desse nosso processo de planejamento, que é de fato você olhar para o ano, mas você também olhar para os trimestres. Porque se a gente só fica olhando para o ano, fica muito, muito, muito amplo, né? Então a gente sempre trabalha com trimestres. Então, por exemplo, aqui, primeiro trimestre, estruturar a base, olhar para processo, oferta, terreno ali, deixar tudo certinho para poder crescer. Segundo trimestre, focar em crescimento, acelerar a venda, aumentar a visibilidade, expandir a base. Terceiro trimestre, voltar para ajustar a operação. De novo, otimizar processo, melhorar a entrega, contratar pessoas. Quarto trimestre, acelerar e fechar forte o ano. Pô, Black Friday, acabou a eleição, vamos para cima, maximizar resultado, consolidar aprendizados e preparar para 2027. Então, basicamente, eu trouxe aqui um exemplo, né, claro, onde em cada trimestre a gente tinha objetivos que se conectavam e no máximo ali de 3 a 5 prioridades, o que já é muito, né, para poder você conseguir tocar. Faz sentido isso aqui, né? Faz sentido demais e eu acho que você ter um planejamento faz com que a vida fique muito mais simples, né? Porque você para de ficar caraminholas na sua cabeça de tudo que... Porque eu acho que hoje em dia a gente sofre, né, com esse excesso de informação. Total. E quando a gente... Excesso de informação, de comparação, de enfim... E quando a gente consegue planejar e ter claro que cara, esse semestre, esse trimestre, é isso aqui. Você fica tranquilo com todas as outras coisas, desde que você esteja cumprindo aquilo dali. E aí você entende como que as coisas vão se acumulando uma em cima da outra. Total. E assim, uma coisa também que vale a pena comentar é que é vivo, né? Exato. O planejamento ele é vivo. Então, se você chega no final de um trimestre, você não conseguiu cumprir o que você se comprometeu, você tem que revisar aquilo. Revisar a cada trimestre. Exatamente. O que nos leva aí para o quinto passo, que é você definir o teu calendário. O calendário estratégico do ano. A gente falou um pouco sobre isso. Sim. Mas, por exemplo, você tem as datas dos seus eventos. Workshops, palestras, desafios, você tem as datas de campanha. Ou fazer uma campanha de Black Friday, uma campanha pós-carnaval, uma campanha pré-eleição, uma campanha pré-Copa do Mundo, no aniversário da minha consultoria premium, sei lá. Estratégias também de sazonalidade, citei algumas, né? Feriado, inverno, Copa do Mundo, verão, eleição. Os lançamentos de novos produtos que você pode ter planejado. Treinamentos, você investir ali tanto no treinamento seu quanto do seu time. E claro, né? Férias e dias off. Sim. Inclusive, quando a pessoa que está escutando a gente for assistir o nosso episódio de planejamento de casal, já vão entender que isso aqui é muito importante também, né? Tem que deixar definido já no começo do ano. É, muito importante. Aí você, de preferência, começa pelo passo 6. Exato, vai do 6. Define o que você quer tirar de descanso, dias off, e depois você vai encaixando a sua vida ao redor disso. Exatamente. Então, essa é a estrutura de calendário. O pessoal, por exemplo, aqui da tribo está olhando muito para isso, porque 2026 vai ser um ano cheio de coisa. Então é importante que nós estejamos bem preparados. E aí o sexto passo é olhar para os rituais que vão garantir com que tudo isso aconteça. Então a gente falou um pouco sobre isso, né? A gente ter esse relacionamento com a meta. Porque se, por exemplo, você vai virar o ano, você pula 7 ondinhas lá e fala que vai querer perder 10 quilos, você não acompanha isso ali na semana a semana, não sobe na balança, não vê se está funcionando o que você está fazendo, você acaba se descomprometendo com a meta. A mesma coisa vale para o teu negócio. Então eu gosto muito de ter, né, uma estrutura de reuniões. E aí, claro, se eu for simplificar, é você ter reuniões diárias com o teu time e uma reunião semanal para bater o que aconteceu na semana. E é isso. Aí você pode até adicionar uma reunião mensal para bater o que aconteceu no mês.
Mas se você quiser acompanhar cada pilar e você ter mais clareza do que está acontecendo, você pode dividir dessa forma. Onde, por exemplo, cada dia você foca em uma área diferente da empresa e tem horas específicas para olhar para essa parte estratégica. Outra coisa que alunos nossos fazem é travar um dia inteiro da semana e fazer tudo isso aqui em um dia só. Né? Dividindo ali as prioridades. Porque às vezes o marketing é uma prioridade maior e você coloca mais horas no marketing e menos horas nos outros pilares. Só dá uma olhadinha, ver se está tudo ok. Mas aí, por exemplo, segunda, olha para marketing, conteúdo, planejamento, tudo que envolve, ver se está funcionando o que você está fazendo. Na terça, vendas, então mesma coisa, ver as métricas, ver como que você apoia o follow-up, prospecção, as vendas. Na quarta, entrega, então ver como é que está ali o acompanhamento, como é que está a entrega das dietas, a suporte. Na quinta, processos de gestão, então você acompanhando o time. E na sexta, planejamento, revisar a semana, ver o que deu certo, ver o que deu errado. Então basicamente isso aqui é uma estrutura simples de rituais, mas pô, você que manda muito bem nessa parte, o que tu acha que é o mais importante nesse sentido de rituais para garantir a meta do planejamento? Para garantir a meta, eu acho que é importante olhar para o resultado com o time pelo menos uma vez por semana. Legal. E aí, se você não tiver time, você mesmo ir acompanhando ali uma vez por semana, pelo menos assim. E eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que a gente fica muito tempo, às vezes, sem olhar para o resultado que a gente está chegando ali no mês. E se a gente olha na semana 1, que a gente está muito abaixo da expectativa, a gente tem 3 semanas ainda para ir atrás e não jogar a toalha, né? Então, acho que em relação ao planejamento, bater metas e tudo é isso. E dos outros projetos, eu acho que fica legal uma organização no sentido de dias da semana ou de juntar tudo e fazer num dia só também. É importante se você tiver equipe e sempre responsabilizar as pessoas. Total. Não, maravilha. E aí, assim, né, algumas reflexões finais. Eu acho que sempre que você faz um planejamento é um momento bom de refletir no todo, né? Então, pô, o que 2025 me ensinou que nós não podemos repetir aqui na empresa? Quem que a gente precisa ser como empresa e você como profissional empresário em 2026? Qual que vai ser o tema do ano? Pô, esse ano eu vou focar em ticket médio. Esse ano eu vou focar em renovação. Colocar esses temas é bem legal. Qual comportamentos precisam acabar na minha vida pessoal e na minha empresa, e quais comportamentos precisam começar a acontecer. Quais hábitos eu preciso inserir e eliminar dentro da minha empresa e da minha vida pessoal para poder, de fato, alavancar a empresa. Então, é bem parecido com o planejamento do Nutri com o paciente dele, né? Exatamente. Então, isso aqui são perguntas que eu recomendo que você tire um tempo para poder responder, porque essas reflexões, elas fazem com que a gente, de fato, chegue no X da questão que pode mudar o jogo do ano, né? Exatamente, que você sinta que você está indo para onde faz sentido para você, né? Eu acho que faz com que você pare de meio que viver no automático e, de fato, arquitete a sua vida para ser, né? Eu acho que a gente... Seu design da própria vida. É, exato. Eu acho que é importante você tomar as rédeas, né? E parar de ser um refém, vamos chamar assim, do que acontece. E quando você faz isso, você, de fato, olha onde eu tô, o que eu tô fazendo, para onde eu vou, o que eu quero fazer, e vai se alinhando cada vez mais com aquilo. Total. Então, meus queridos e queridas, a gente entrou aqui no método NPR. A gente falou sobre o norte, onde você quer ir, os pilares que sustentam isso e o ritmo, que é justamente essas etapas que a gente conversou agora, para que com esses 3 elementos você tenha de fato um planejamento muito bem desenhado. E aí, falando dos principais erros, que é importante também, né? Porque se você vai planejar, você pode cometer esses erros que a gente já cometeu. Primeiro, planejar demais e executar de menos. Então, se você não tem um espírito executor e gosta muito de planejar, saiba que planejar também libera dopamina. Exato. Você planejar e falar sobre o que você vai fazer. Não fale sobre o que você vai fazer. Não fale sobre o que você vai fazer. Evite falar sobre o que você vai fazer. Planeja, fala só com as pessoas que querem muito o teu bem. E as pessoas que têm o que agregar nesse planejamento. E de resto, executa. Exatamente. Claro que é legal você se comprometer com pessoas que são, né, realmente assim... 2, 3 pessoas que fazem sentido na sua vida, porque essas pessoas vão te lembrar tudo que você se comprometeu. Exato. Mas cuidado com esse negócio de liberar dopamina ao ficar falando das suas coisas, porque isso é algo que também já foi um erro nosso e que acho que a gente hoje cai muito nessa, né, de pequenas doses de dopamina na nossa vida. Então, cuidado.
Segundo grande erro é copiar o plano de outra pessoa. Isso a gente falou bastante. Pelo amor de Deus, não Tenha o seu plano e para Exato. de ficar se comparando, pelo amor de Deus. Exato, é que nem o adolescente que dá Google na internet e fala dieta do Arnold Schwarzenegger, aí, dieta do Ronnie Coleman. Gente, a vida, ela Aí já vai é seguir a difícil, dieta do entendeu? cara. Não tem pra que a gente tornar ela mais difícil não faça ainda, isso. ficando assim. Não faça isso. Exato. Aí 2 erros que eles são conectados, que é não medir resultado e não revisar o plano durante o ano. Então, se você está medindo o resultado, você vai revisar o plano quando você ver que o resultado está muito além ou muito aquém do que você planejou. Aí você tem que revisar esse plano. Não é isso? Exatamente. Tem que ir olhando toda semana, no mínimo, mas... É isso, relacionamento com a Exato. meta. É o check-in da meta, Exato. certo? E o último, querer fazer tudo sozinho. Esse também é um grande erro, tá? Eu e a Laís, a gente tem apoio no nosso planejamento estratégico, de mentores, conselheiros e do nosso time. Se você não tem ninguém para te ajudar no seu planejamento, você precisa de alguém para te ajudar, Exato. certo? Planejamento é preparação, mas planejamento não é sobre controlar o futuro. Só que você controla o quê? Os seus hábitos, as suas ações diárias que constroem o seu futuro. Tem aquela frase, né, do F.M. Alexander que ele fala: nós não controlamos o futuro, mas nós controlamos os nossos hábitos controlam o nosso futuro. Então aqui você se prepara e define o que você tem que cortar, o que você tem que inserir, o que você tem que continuar fazendo para poder chegar na vida que você quer viver. Então, essa mudança, ela começa na nossa atitude e o planejamento, ele tem que começar em 2025. Se você está assistindo isso aqui em 2026, em janeiro, faz agora. Mas se está assistindo em 2025, faz agora. Faz certo? agora. Então, Quanto antes você começar, melhor. Independente, faz agora. Então vocês têm tudo que vocês precisam aqui, certo? E se você quiser o nosso apoio, a gente também pode te ajudar com uma sessão de planejamento. Isso é com o meu time de estrategistas. E basicamente você vai no link aqui do episódio, seja no Spotify ou no YouTube, preenche o formulário, conversa com a minha equipe e, claro, a minha equipe vai sair de recesso. Então corre, já preenche logo, porque as vagas elas estão limitadíssimas, certo? E um outro ponto, se você curtiu esse episódio com a Laís, comenta aí, faz ela aparecer mais aqui no podcast, bota pressão, porque de repente, né, a gente não consegue trazer mais vezes a Laís aqui pro podcast e não só nesses especiais. E aí, Laís, deixa o teu recado final aí pra tu. Recado final, já falei bastante, mas, gente, eu acho que eu vivo hoje uma vida que eu consegui escolher. E eu acho que a gente fazer isso é muito importante. Olhar para onde a gente quer chegar, a pessoa que a gente quer ser. Não seja um produto do seu meio. Foque em planejar a sua vida como um todo, a sua vida no CPF, os seus relacionamentos, seja intencional. A minha palavra do ano, eu sempre escolho a palavra do ano, esse ano foi intencionalidade e eu estou chegando no final desse ano muito feliz e grata porque eu sinto que eu tive uma vida mais leve, não porque ela foi menos difícil, mas porque pela forma, né, e pelo que eu estava conectando e pelo quanto eu estava conseguindo ser intencional. Então, seja intencional, planeje e foque no seu plano, sem se comparar. Muito bom. Eu acho que esse tipo de mentalidade muda o jogo e entender também que o grande segredo para o sucesso é você reduzir esse intervalo que tem entre o momento do planejamento e o momento da execução. Então, a partir do momento que você planejou, está seguro no plano, executa. Porque o mundo, ele continua sendo dos executores e das executoras, e não dos planejadores e planejadoras. Mas, se você une os dois, aí, meu amigo, você vai se tornar imbatível. Fechou? Um feliz Natal, feliz Ano Novo. 2026, ele vai ser o melhor ano das nossas vidas.